2, 3, let's go. Guys, good morning, bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, everybody. Good morning. Bom Good dia, morning. pessoal. Bom, aproveitando o modelo que deu certo, que fez sucesso, que é o da aula passada, tá? Onde nós utilizamos a live como aula, nós iremos ter mais uma vez, vocês pediram muito, vocês adoraram, não é? O modelo de aula que nós fizemos na semana passada, na nossa last week. Então, today we have another class, mais uma aula, então, com o same model, com o same way, né? O mesmo jeitinho. Então, pessoal, vamos simular, então, o nosso classroom, a nossa sala de aula. Então, eu preciso que todos vocês estejam com a apostila na mão, que eu vou mostrar, então, a aula de hoje. Fechado? Pessoal, eu vou compartilhar, então, a nossa tela e eu também vou incluir o som do meu sistema, tá? Pessoal, vocês conseguem visualizar metade a apostila e metade o Microsoft Teams, que é a aulinha de vocês? Yes. Sim? Maravilha. Eu vou pedir então que vocês liguem as câmeras. Eu tô com uma saudade de ver vocês. Eu vou pedir pro Yuri, para todo mundo aí que já tava com a câmera ligada. Boa, Felipão, Aninha, Júlia. É isso aí, Francisco, Heitor, Gabriel, Luiz, Enzo. Boa! Agora sim. Boa, Yuri. Adorei esse hat, esse chapéu que você estava utilizando. Pessoal, hoje vamos simular então uma class, uma aulinha. Fechou? E, pessoal, a nossa class de today, eu quero todo mundo, everybody, ok? Everybody, please open your books, abra os seus livrinhos na page 31, na página 31. Bom, pessoal, na página 31, you guys have in the first exercise, tá? No primeiro exercício, que é o number 1, o número 1, you guys have to listen. Ou seja, vocês devem ouvir e repetir, tá? Então, no exercise number 1, é para vocês ouvirem essas frasezinhas que estão aqui. Letra A, letra B, letra C. E para vocês repetirem. Professor, como que eu provo que eu estou repetindo? Não precisa, tá? É mais então para vocês praticarem, tá? Entre vocês, tudo bem? Sem medo de ser feliz, tá? Not afraid to be happy. E após vocês então ouvirem, que é o listen, e repetirem, que é repeat, I want all of you, eu quero que todos vocês, tá? Façam a tradução das frasezinhas que está aqui. Então, as frasezinhas que estão aqui, todas, eu quero que vocês traduzam para mim. Então, ó, letrinha B, vamos fazer pelo menos duas juntas? Ó, letrinha B. Tem, oi, pode falar. Desculpa, what page is it? 31, page 31, página 31, tá bom, Heitor? Ok, então, obrigado. na page 31, you have in the first exercise to listen and repeat, para ouvir e repetir. E, pessoal, eu pedi mais uma coisinha, que vocês façam para minha compreensão, ou seja, a tradução das frasezinhas que estão aí, ó. Eu vou fazer a letrinha B, tá? Que é o quê? Thanks, que são tanques, né? Então, tanks, elas help. O que é help? Ajudam. Tanks ajudam o quê? A keep. Keep é manter. Ajudam a manter o quê? O leite, não. A manter o leite. O leite frio, Exatamente, numa temperatura agradável. Tá? Fizemos a letrinha B. Ó, vamos ver a letrinha A? Tem até uma marca de desodorante, não é? Com esse nominho. O que são Doves, pessoal? Doves. O que são Doves? Não. Ó, Eu ia falar que são corvos, mas não são. Doves, são pombas. Então, Doves são pombas. Aonde? No parque. Elas peck. O que são peck, pessoal? Peck é um verbinho.
eles bicam, né? Eles bicam o quê? Os crumbs. O que são crumbs, pessoal? Essa palavrinha é muito comum, tá? Crumbs. Vamos falar que são migalhas, né? Que o quê? That people throw. Que as pessoas o quê? Jogam. Então as pombas, as doves, at the park. No parque elas bicam, elas peck. Então vamos grifar essa keyword que é o quê? A palavrinha que está destacada. Então bicam é o peck, não é? E o thanks é a palavrinha thanks. Então nessa página, pessoal, eu gostaria então que vocês, tá, fizessem a compreensão das frasezinhas. Tudo bem? Ó, vamos fazer mais uma, a letrinha C. O que são farmers? Farmers são os Fazendeiros. Então, os fazendeiros, eles beiam. O que é beiam? Eles embalam, né? Ou melhor, eles enfardam. Vamos falar enfardam? Bale é fardo, bale é fardo. Isso, eles enfardam, né? Porque é um verbozinho. Eles enfardam o quê? Eles enfardam the hay, que é o quê? O trigo. Não, trigo não, é o... O que é o rei mesmo, pessoal? Feno, aí, feno. Feno. O quê? Quando ele o quê? When it Eles ficam dries. secos. Eles ficam Exatamente. dries. Quando eles estão o quê? Secos. Quando eles secam, né? Vamos falar quando eles secam? Quando, né? Então, when. Opa. Quando eles secam. Maravilha? Então, pessoal, ficou a D e a E, então, para vocês fazerem a compreensão mais tarde, tá bom? Então, nós já fizemos a page 31. Pessoal, agora nós vamos para a page 32. Na page 32, tá? Nós temos o exercício número 1, que ele diz assim, ó, underline. Vocês sabem o que é um underline? O underline é como se fosse um traço. Tipo assim, ó, eu vou underline, pessoal. Essa palavrinha não, eu fiz isso aqui, ó. Underline é como a gente faz um tracinho embaixo de uma palavra. É só isso aqui, ó. Underline. Tudo bem? Então nós temos que underline os substantivos e os pronomes, que são os sujeitos que o quê? Que replace. O que é replace? Que substituem os substantivos. Pessoal, primeira coisa, o que é um substantivo? Um substantivo é uma palavra o quê? Quem pode explicar para mim o que é nome para as coisas? O substantivo é uma palavra, seria uma pessoa, um objeto, sei lá, pode... Qualquer objeto, coisa. Exatamente. Isso é um substantivo. Eles, o quê? Eles designam seres, não é? Correto? Isso é um substantivo. Ele dá nome a algo, não é? Então, todas as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos, eles são considerados substantivos, não é? Pessoal, é isso, que dá nome a algo. Maravilha? Isso é um substantivo. Então, nós temos o quê? Que identificar os substantivos. E depois, nós temos que o quê? Nós temos que substituir, né? Replace o quê? Os pronomes que são sujeitos, não é? Que fazem o que? A identificação de substantivo. Bom, vamos identificar então o substantivo? Qual é o substantivo da letrinha A? Ó, detractor. Quem que é o substantivo? É o detractor. Então, ó, detractor é o meu substantivo. Então, vamos, o que? Underline. Quer fazer isso aqui, colocar um tracinho embaixo. Então, detractor é o nosso substantivo. Agora, eu tenho que encontrar o que? O pronome, o sujeito, que substituiu, que o quê?
que ele permitiu, então, que eu não utilizasse a palavrinha trator de novo. Para o quê? Para eu evitar a minha repetição. Então, qual palavrinha da frase eu utilizei para o quê? Para eu evitar a repetição do meu o quê? Do meu substantivo. E aí? Então, eu tenho que utilizar, ou melhor, localizar o noun, que é o meu substantivo, e o meu pronome. Fechou? Então, vamos fazer o seguinte, o meu pronome eu coloco em verdinho. O meu substantivo eu coloco com a letrinha vermelha. Então, vamos lá. Ó, eu tô falando do trator, então o trator vai ser quem? O trator vai ser o meu substantivo. Ó, o trator was bright red. Ele era o quê? Ele era vermelho. O que é bright mesmo? Bright bright é claro, acho que seria claro, alguma coisa clara. Isso. Né? Vamos falar brilhante? Vamos falar brilhante? Então, o trator, ele era o quê? Ele era vermelho brilhante. Aí eu tô falando que ele também, ó, alguma coisa o quê? Era nova. Então, nós utilizamos o pronome it para o quê? Para nós evitarmos a repetição do substantivo. Deu para entender? Então, it was, o it substitui quem? O trator. Fechou? Vamos ler a próxima, ó. My father, o meu pai, ele trouxe o quê? Uma basket, uma cesta cheia de o quê? De morangos. E nós comemos quem? Nós comemos eles for breakfast. Deu para entender, pessoal? Então, qual que é o substantivo aqui? O substantivo aqui vai ser o strawberries, o morango. Então, vamos sublinhar. Vamos underline. E a palavrinha them, e nós, ó, and we ate them, o them, ele fez o quê? Ele o quê? Ele evitou a repetição da palavrinha strawberry. Pessoal, eu vou explicar algo para vocês também. Ó, olhem bem para cá. Nós temos dois tipos de sujeito. Todo mundo presta atenção aqui. Nós temos os subject pronouns. Quem são os subject pronouns, pessoal? Os subject pronouns é eu, você, ele, ela. Tudo bem? Então, no caso, os subject pronouns, eles correspondem aos pronomes do caso reto. Tá? Então, esses pronomes do caso reto, eles são utilizados, pessoal, como sujeito da frase. Exemplo, eu, você, eu como, você estuda. Tudo bem? É o sujeito que a gente utiliza geralmente no início da frase. Tudo bem? Por isso que eles são chamados o quê? De subject pronouns. Então, é o eu, o tu, o ele, o ela, o vocês, o nós, enfim. É o sujeito que nós conhecemos a frase. Maravilha? Então, esses são os subject pronouns. Agora, na frase, só um segundinho, Heitor, nós identificamos um outro tipo do quê? De sujeito, que são os pronomes objects. Não é mais o eu, você, o ele. É quem? É o mim, é o comigo, é o contigo, é o a ele, é o a ela, é o vós, é o conosco, é o... Enfim, é aquele sujeito que eu tenho que falar assim, ó. Eu amo... Tá, ó, ele, como que é ele? Ele. O ele é o he, não é? He. Como que é ele ama? Ele ama é he loves, né? Ele ama nós. He loves o quê? Peraí. Nós não... Aí é que tá, Heitor. Eu queria que vocês chegassem aí comigo. Esse sujeito aqui, Heitor, ó. Eu vou colocar ele numa outra pagininha, ó. Olha isso aqui. Tá vendo, ó? Eu só posso utilizar esses carinhas aqui, ó. O we, o they, o it, o she, o he, o you, no início da frase. Então vai ser assim, Heitor. Eu amo. Como que é eu amo? I love. Então, eu amo é I love. Agora, eu amo, Heitor, ela. Ó, eu não posso utilizar I love she. Porque o she só pode vir aonde? Aqui no início, tá vendo? Ó, então seria she loves.
Deu Então para seria entender? I love her. Seria I love her. Exatamente. O objeto pronoun, ele substitui o quê? Esse sujeito que nós estamos acostumados no meio da frase. Deu para entender, Heitor? Exemplo, você ama. Você ama é normal. É you love. Agora, você me ama. É you love I ou you love me? É you love me. Deu para entender? Aham. Então, Ô, Lucas, teacher. esse them, esse us, o it fica igual, tá vendo? E o you também fica igual. Mas esses sujeitos aqui, no caso, eles vão substituir no meio da frase os sujeitos que nós estamos acostumados a utilizar no início. Deu para entender? Uhum. É por isso que o them se refere a quem? A eles, que no caso, nessa frase, eram os strawberries, os morangos. Deu para entender, Heitor? Sim. Ó, então dá uma olhadinha. Você já vai entender na próxima frase, ó. Olha a letrinha C, ó. Andy's mother was already up. Então, a mãe da Andy já estava o quê? Pronta. Não, Exatamente. Ok, pode ser. Então, quem que é o sujeito aqui? Ou o substantivo que deu o nome? É é a a... Andy's mother. A Sim. Andy's mother no sujeito vai ser quem? Vai ser eu, você, ele ou ela? Ela. Vai ser o she. Maravilha. Agora aqui, ó. Eu tenho que colocar de novo o she. Por quê? Porque Porque o começou uma Andy's nova frase, né? Começou uma começou uma nova frase. Muito bem. E eu não quis colocar de novo o Andy's mother, não é? Agora, vamos ver a de baixo. Tá? When the A is dry. Quando o feno, então eu estou identificando o substantivo que é o feno, não é? Quem que é o feno? Eu sou o feno? Você é o feno? Ele é o feno homem? Ela? Não. Quando eu não me refiro a nenhum sujeito, eu me refiro a quem? Eu me refiro ao it, não é? Então, ó, eu coloco o ei, o rei, não é? Como vocês preferirem. E a palavrinha aqui substituiu ele, ó. Quando o feno está o quê? Seco. Eles o quê? Eles embalam ele, it, e tragam o quê? Ele para o barn, que é para o quê? Para o celeiro. O que Então, significa it? it, então, Heitor, vamos lá. Eu amo, I love. Você ama, you love. Eu começo, I start. Você começa, you start. Agora, como que eu falo que isso começa? Exemplo, o jogo começa. Quem que é o jogo? Eu sou o jogo? Não. Você é o jogo? Não. Ele é o jogo? Isso. Não. Exatamente. O jogo é o quê? É o pronome it. Quando eu não me refiro ao quê? A nenhum sujeito. O quê? Pessoa, animalzinho, e sim a um objeto. Deu para entender? Sim. It, então, eu utilizo para coisas, assim como feno. Deu para entender? Ah, e mais uma pergunta. Claro. Sabe, her pode ser também dela, né? Tipo assim, meio que. E isso, o her também pode ser dela. Nós vamos falar também sobre os pronomes que são possessivos. Só que mais tarde. Tá Tá. bom, Heitor? Então é mais ou menos assim, ó. Como que é você? Você é you, né? Uhum. E nós? Nós somos we, não é? Como que é então nós gostamos? Nós gostamos é o quê? É Loves. Não, é loves, né? we Ou love, like. we like. Deu para entender? Então nós gostamos é we like. We like. Ó, nós gostamos dela. É we like quem? We like Her. her. We like her. Não, nós gostamos deles. Ó, eles em inglês é they. Quando eu me refiro a eles, seria quem? We like Then. them. Deu para entender? Uhum. Como que é você estuda? You study, né? Ó, você estuda comigo. You study with quem? With I? Me. Não. You study with? Me. Muito bem. Deu para entender?
Então, esse sujeito aqui, ó, eu utilizo no início das frases. E esse aqui? Como objeto no meio da frase. É como se fosse o comigo, com você, com eles, conosco, não é, pessoal? Deu para entender? Mas nesse exercício, nós temos que o quê? Que identificar, primeiro, o substantivo e depois o pronome. Se é esse aqui ou esse aqui, não é? Que evitou a repetição desse substantivo na frase. Deu para entender, pessoal? Então, a outra nós já fizemos também, que é o a, né? Não é? Que é o a aqui, ó. E aí, nós vamos o it para evitar a repetição. Vamos falar a próxima, ó. After Marcus and I. Ó, depois que o Marcos e eu colocamos o nosso quê? Traje de banho, we headed to the lake. Vamos ver? Ó, after Marcus and I. Então, depois do Marcos e eu. Então, Marcos e eu, né? Nós identificamos os nouns, substantivos. Temos um nome. Ó, we, nós utilizamos o we. Tudo bem? Mas espera aí, Lucas. Você não falou que esse we, o they, o it, esses pronomes que nós utilizamos, não é? Aqui eram só no início da frase? Espera lá só um pouquinho. Nós utilizamos quando, ó, depois que o Marcos e eu colocamos o nosso traje de banho, nós fomos ao lago. Pessoal, vale lembrar que os object pronouns, nós colocamos eles sempre depois do verbo. Deu para entender? Sempre depois que nós começamos uma frase. Depois de um verbo, depois de uma preposição. Ó, antes de verbo, o sujeito que conjuga o verbo é o sujeito que? Regular. Deu para entender? E perceba bem que aqui tem uma vírgula. Então é como se nós aqui começamos o quê? Uma nova frase, não é verdade? Um novo período. Deu para entender? Maravilha? Então, Marcos and I, e nós utilizamos o I para evitar a repetiçãozinha. Olha a próxima frasezinha. The milk. The milk é quem? The milk é o leite. The milk is pumped. Ele é bombeado para dentro do quê? Do tanque. Ó, o tanque keeps it cool. O tanque mantém quem? O tanque mantém o milk. Então, nós substituímos o milk pelo it. Deu para entender, pessoal? Olha a próxima. Cows. Cows são os nossos bois. Eles o que? Standing in the stalls. While we milk them. Então, olha essa da próxima. Cows, que são os bois. Standing in the o quê? In the stalls. Que são stalls? Nas baias. Então, eles ficam nas baias enquanto nós o quê? Nós milk them. Perceba uma coisa. O cows, que são o quê? Os bois, eles ficam nas baias enquanto nós o quê? Milk them. O them, pessoal, é o quê? É o sujeito que nós utilizamos para evitar a repetição de quem? Dos bois. Então, cows standing in the stalls while we milk them. Então, aqui a gente colocou o them. Deu para entender, pessoal? Professor, Então, o vermelho é o substantivo e o verdinho é quem? É o pronome que nós utilizamos para evitar a repetição. Pode perguntar, Lu. a frase que você falou aí, ela tá no gênero feminino ou masculino? Cows. É. Cows são bois. Então, a gente tá falando do plural, tá bom? Mas cow, tá? Se você colocar cow, tá? Você vai ver que cow é vaca. Tudo bem? E o boi, tá? O boi, na língua inglesa, a gente pode falar como ox. Então, cows, vamos falar que tá no gênero feminino, que são as vaquinhas. Pode ser? Tá. Maravilha?
Agora, olha a próxima. Depois do Marcos, vamos falar sobre substantivos. Depois do Marcos e eu coletarmos e quem? Os eggs, tá? We took them into the house. Ó, we. Quem que é o we? O we é o Marcos e eu, não é? Quem que são os eggs? We took them. Deu para entender o que nós fizemos aqui? Então, pessoal, é um exercício um pouquinho chatinho. Nós temos exemplo, ó. Eu e o Heitor, tá? Estávamos indo para a praça. Nós fomos de bike. O nós se referiu a quem? A mim e ao Heitor. Deu para entender? Então, esse we, que é o nós, ele substituiu eu e o Heitor. É mais ou menos isso que o exercício fez, ó. Quando o ei, que é o feno, está seco, nós embalamos isso e trazemos isso para o celeiro. Então, quem que é o isso? É o ei. Então, nós utilizamos esses pronomes para o quê? Para evitar a repetição. Deu para entender? Ó, depois que o Marcos e eu colocamos os nossos trajes de banho, os we, quem que são os we? Nós. O Marcos e eu. Então, foi isso que nós fizemos nesse exercício, pessoal. Tudo bem? Deu para entender? Na aulinha de vocês, eu preparei um textinho só explicando isso, tá bom? Então, se vocês abrirem, vai ter aqui, ó, tudinho, ó. Então, os pronomes, os sujeitos, no caso, que nós estamos acostumados, que são I, you, he, she, it, eles sempre vêm antes do verbo, eles sempre vêm no início da frase. Agora, esse me, o you, o him, o her, não é? Eles correspondem àquele pronome pessoal oblíquo em português. Tudo bem? Tá? E eles agem como se fosse um objeto do verbo numa frase. Tá? Eles sempre vêm depois da preposição. Tudo bem? Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou dar mais exemplos com vocês. Tá? Ó, eu vou deixar isso aqui então em branco. E vamos praticar, ó. Esses subject pronouns são os pronomes, os sujeitos, então, que nós já estamos acostumados. Vamos fazer frases, ó? Como que é você? Você em inglês é you, né? Então, você come. You eat. Com ela, é you eat quem? With, com ela, é with she ou with her? You eat with her. Não é? Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos o quê? Nós temos uma preposição, pessoal. Deu para entender? Eu não posso falar with she. Seria with she? Se a gente tivesse depois do she, o quê? Um verbo. Aqui nós não temos, então seria o quê? With her. Então, basicamente, vocês podem pensar o seguinte. Esse sujeito aqui, ele vem no início da frase, e esse aqui, ele vem no fim. Após quem? Após preposições e após verbos. Vou dar mais exemplo. Minha mãe gosta. My mother. O quê? Minha mãe gosta. My mother likes. Da gente, quem somos nós? É we ou us? My mother likes us. Eu não posso colocar o we, pessoal, no meio da frase. Tudo bem? Deu para entender? Ao menos que depois do we venha o quê? Um verbo. Mas aqui não vem. Tudo bem? Então, esses sujeitos aqui, eles aparecem sempre no início de uma frase. E esses aqui, no fim de uma frase. Olha, pessoal, na página 33, vocês já vão entender. Tá? Abram a página 33. Na página 33, vocês têm assim, pessoal. Rewrite. O que é rewrite? Reescreva. Então, reescreva as frases by replacing. O que é replacing? Tirando, tá? A palavrinha que está underline, que é o quê? Com o tracinho embaixo,
Com o quê? Com um pronome, que é um sujeito apropriado. E depois aqui, ó, nesse balãozinho, você vai falar qual tipo de pronome você usou. Se é o quê? Um subject ou um object. Eu vou trazer de novo, pessoal, aquela foto com os tipos de pronome, tipo de sujeitos que eu utilizei. Tá aqui, ó. Maravilha? Ó, the park. Primeiro, começa a frase, né? Começa a frase é qual tipo de sujeito? O da esquerda, que é esse aqui, ou da direita, que é esse aqui? É claro que é o verdinho. Se começa a frase, é esse aqui, não é? Primeiro porque ele começa a frase, e segundo porque depois ele tem o quê? Tem um verbo. Fechou? Então é o park. Como que eu consigo substituir, pessoal, esse sujeito park por algum desses que estão aqui? É igual que o Heitor perguntou. Quem que é o park? Eu sou o park? Então não é o I. Você é o park? Não. Então você não é. Ele é o park? Não. Quem que é o park, pessoal? Park é o quê? É o it. Isso é o park. Então é só... Exatamente. Então é só vocês colocarem quem? It, né? E continuar. Has 2 pounds. Então é só vocês continuarem. Deu para entender? E qual tipo de, pessoal, pronome ele é? Ele é o subject, não é? Prontinho. Olha a letrinha B. Primeiro, vamos lá. Meu pai. Meu pai levou o meu irmão e eu. Primeiro, pessoal, tá no início da frase? Não tá no início da frase, né? Outra coisa, tem verbo depois do sujeito que tá grifado? Não tem verbo. Então vai ser quem? Vai ser claro que vai ser o object pronoun. E a gente só precisa fazer o que então? My father took. Ele levou meu irmão e eu. Quem que é meu irmão e eu? Meu irmão e eu é eu. Meu irmão e eu é você? Não. Meu irmão e eu somos quem? Somos nós, que é o we. Us. Então é só colocar o Não. us. Eu, Exatamente. Exatamente. Took us para quem? To the park. Took us to the park. Deu para entender, pessoal? Pessoas. Início da frase, people walk. Tá no início da frase, depois vem um verbo. Então, vem o verbo é quem? É o subject. Eu já sei que é o subject. Quem que são as pessoas? Eu sou pessoas. Você é pessoas? Não, pessoas são quem? Pessoas são eles. Então, dei o quê? They walk their dogs. Então, é só fazer isso, colocar o they. Maravilha, pessoal? Deu para entender? E uma pergunta, como que a gente, acho que você já explicou isso, mas eu não entendi muito bem. Como que a gente diferencia de objeto para object para subject? Ó, o subject, Heitor, eu utilizo aonde? Não é no início da frase? Não, no meio. Não, olha aqui, Heitor, ó, subject, tá aqui, ó, no título, tá vendo? Subject. Aham, Ó, ok. então o subject é aquele que a gente utiliza onde, Heitor? No início da frase e depois dele sempre vai ter o quê? Sempre vai ter o verbo, né? Ele sempre vai conjugar, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai aparecer no início da frase. É Tá. importante que você entenda que o subject pronouns, Heitor, ele sempre vai conjugar um verbo, tá? Então, o subject pronouns, Heitor, ele sempre vai aparecer no início, tá? Na linguística é como se fosse um pronome sujeito, tá? Ele é um sujeito de um verbo. Então, sempre vai ter esse carinha aqui, Heitor, que é o subject pronoun, tá? Seguido de um verbo. Deu para entender? Maravilha? Exemplo, ó. The park has. Has é um verbo. Então, o the park é o quê? É um subject pronoun. Took. Took é o verbo levar. Então, my father é o quê? É um subject pronoun. O subject pronoun ele sempre vem no início e depois dele sempre vem um verbo.
Porque ele sempre vai conjugar um verbo. Agora, e o objeto? O objeto é o quê? Ele sempre vem no meio da frase, depois de o quê? Depois de uma preposição. Deu para entender? Ele sempre vem depois de um verbo. Exemplo, Heitor, eu amo você. I love quem? I love you. Eu amo ela. I love her. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Ó, the dog. The dog é o sujeito, não é? Então ele seria um sujeito o quê? Um sujeito subject pronoun, porque ele vem no início e depois dele veio o quê? Veio um verbo. Bom. Agora, o John. O the dog follow é John. Então o John não é mais o quê? O subject pronoun. Ele é quem? Ele é o object. Por quê? Porque o cachorro, que é o verbo, ou melhor, o sujeito, ele veio precedido do quê? De um verbo. Então, ó, esse é o subject pronoun. Subject pronoun. E o John, ele é o quê? Ele é o object pronoun. Deu para entender? Calma, mas qual que é o. Qual que é o objeto? Qual que é o. Desculpa. Vamos lá. Heitor, o object pronoun, ele sempre vai vir depois de um verbo. Fechou? Sim. E ele vai vir sempre no meio da frase. Agora, é simples, Heitor. Um subject pronoun, ele vem aonde? No início da frase. Então, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele vem no início da frase e depois dele vai vir o verbo. Exemplo, Heitor. Heitor gosta, Heitor likes. Então, Heitor vai ser o subject pronoun. Deu para entender? O dog tá no início. Depois vem um verbo. Então, ele sempre vai ser o subject pronoun. Olha agora o John. O John, ele tá no meio da frase, não tá? Então, se ele tá no meio da frase, ele vai ser o quê? Ele vai ser um object pronoun. E ele também tá depois de um verbo. O que, de novo, exemplifica que ele é um object pronoun. Deu para entender? Deu para entender, Heitor? Sim, sim. Então, basicamente, um subject pronoun. Opa! Um subject pronoun. Subject, que é esse cara aqui. Ele vem no início da frase e depois dele sempre tem um verbo. E o Um objeto pronoun pronoun. Ele vem no meio da frase e sempre antes dele vem tem o um quê? verbo. Tem um verbo. verbo. É isso. Então, John é o quê? É um objeto. Então, vamos escrever objeto. Fechou? Olha a Holly. Olha essa aqui, Holly. Tá? Holly é o quê? Ó, olha aqui, vamos lá. Eu vou refazer a frase. The dog, né? O cachorro. Ele, o quê? Followed, seguiu. Então, ele followed quem? O John. Como que eu posso substituir? Ele followed quem? Ele followed Him. Maravilha. Agora, olha de baixo. Oscar. O Oscar é o sujeito, fechou? Qual sujeito ele é? Ele vem, Heitor, no início da frase e depois ele tem um verbo. Ele é qual? Ele é o quê? Ele é um subject pronoun. Sim. Agora, o que está grifado? Olha o que está grifado. O que está grifado veio depois de um verbo, não veio? Sim. Então, ele está no meio da frase e veio depois de um verbo. Então, ele é o quê? Ele é um object. Uhum. Deu para entender? Sim. E como que eu consigo trazer Holly? Holly é um nome feminino. Então, seria her. Her. Então, a frase toda. Oscar asked her. E aí, vocês continuam a frasezinha. Deu para entender, pessoal? Todos? Ficou claro? Hã? Olha aqui de baixo. I. O I é um sujeito, não é? Qual tipo de sujeito ele é? Esse aqui, que é o primeiro ou o segundo? É claro que ele vai ser o primeiro. Por quê? Porque primeiro que ele começa a frase, não é, Heitor? E segundo que depois ele tem o quê? Tem um verbo, não é? Sim. Então é claro que ele vai ser o quê? Esse I. Esse I vai ser um subject pronoun. Agora, o que está grifado primeiro? Está no meio da frase, né? O que está grifado está no meio da frase e está depois de o quê? Está depois de um verbo. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser um object pronoun. Objeto. Sim. Deu para entender? Uhum.
E agora, squirrel é o que em inglês? Esquilo. Exatamente, o esquilo é o quê? É o it, tá? Que é o único, então, o quê? É o único, no caso, o pronome que eu não me refiro a nenhuma pessoa. Então, I gave o quê? The squirrel? I gave it a nut. Deu para entender, Heitor? Facinho? Sim. Ótimo. Deu para entender, pessoal? Agora, alguma dúvida? Olha as duas últimas. Lionel and I. Não está no início da frase? Então, está no início da frase é quem? Já começa aí. É um quê? É um subject pronoun, pessoal. Se aparece no início, é um subject pronoun. Eu Então, acho que vai ficar they, né? They. vamos ver? Ó, subject, ele é um subject. Agora, é o Lionel and I, que é o Lionel e eu. Então, a gente troca por quê? Por Não, nós, we. que é o we. Exatamente. Agora, olha a última. Aparece Steven Lucy. Steven Lucy são quem? São eles, não é? Então, eles está aqui, ó. Eles. Fechou? Não está no fim da frase? Não tem nenhum verbo depois deles, mas tem verbos antes. Então, é o quê? É um objeto. É esse aqui, não é? Vocês vão pela posição da frase, pessoal, e pelo verbo. Tem verbo depois? Opa, se tem verbo depois é o primeiro. É o subject. Está no início da frase? Opa, esse aqui agora. Se tiver no fim da frase, então ele é um objeto pronoun. Se tem um verbo antes, também é um objeto pronoun. Então, por que a gente pode trocar o Steve e a Lucy? Steve e a Lucy são eles. Então, eu não posso colocar o they, porque o they é só se tivesse um verbo depois ou tiver no início da frase. Aqui está no fim. Então, é só eu colocar deu. Deu para entender? Maravilha? Então, pessoal, essas foram então as páginas da 31, 32 e 33. Na página 34, pessoal, e 35, vamos lá, eu vou ler com vocês a página 34 primeiro. Na página 34, vocês têm assim, ó, listen, ou seja, é para vocês ouvirem. Então, listen to the dialogue, ouçam o diálogo e number the interventions. Então, o diálogo, tá? Vai falar para vocês a ordem na qual essas frasezinhas aparecem. Tudo bem? Então a track number 11, ela vai estar assim para vocês, ó. Eu vou ler uma com vocês. Ela vai começar assim, ó. Pessoal, did the teacher, tá? Ó, eu vou tirar um printzinho e vocês já vão acompanhando, porque vocês podem já fazer pelo menos algumas. Ó, é assim, ó. Did the teacher say anything else about organic farming? Opa! Então a number 1 é essa aqui, não é? O did the teacher. Então eu coloco o número 1 aqui. Deu para entender, pessoal? Então number 1 é essa aqui. Aí ele disse, he explained that it combines. Então o he explained tá aqui, ó. Então nós já fizemos a primeira e a segunda. Então, pessoal, é para vocês ouvirem o áudiozinho e ir numerando conforme o áudio diz para você. Deu para entender? Maravilha? Então a number 1 e a number 2 é essa aqui. Então é só vocês tocarem a track number 11. Agora, no exercise number 2, vocês têm que responder as seguintes perguntinhas, ó. What do you think? O que é o what do you think? What do you think é o que você acha sobre organic farming. O que é organic farming? E a number 2, melhor, letrinha B, né? Letter B. What natural disaster? Qual desastre natural pode ser o quê? Can affect this and other types of agriculture. Então, qual desastres naturais, o quê? Pode ser afetados, né, por esse tipo de agricultura. Eu trouxe, pessoal, na apostila de vocês também, ó, bem no finzinho, um pouquinho sobre organic farming, para vocês darem uma olhadinha. O que é organic farming? É o quê? É quando você não usa, tá, pesticides, que são pesticidas. Tudo bem? Então, organic farming é o quê? É quando você preserva o quê? Os recursos naturais,
tá? Sem utilizar o quê? Digamos assim, elementos químicos, né? Sem utilizar, então, elementos químicos no plantio de hortaliças, de legumes e vegetais. Deu para entender, pessoal? Maravilha? E a página seguinte, que é a página 35, é para vocês, então, escreverem uma conversação, um diálogo entre duas pessoas sobre o quê? Sobre as vantagens da Organic Farming. Então, eu vou pedir para que vocês, então, leiam o que é Organic Farming. Está bem na última pagininha da apostila de vocês, que eu enviei para vocês, tá? Na atividade. Deu para entender, pessoal? Tá bom? Na página 36, é um modelinho, tá? Que vocês podem utilizar para fazer a página 35. Vocês não precisam fazer nada, tá? Mas vocês podem utilizar sim a página 36 como modelinho para o diálogo da página 35, aonde vocês então devem fazer um diálogo sobre o quê? Duas pessoas que estão conversando sobre as vantagens do quê? Do cultivo orgânico. Tudo bem? Maravilha? E agora, pessoal, para vocês terminarem, então, sobrou o projeto, que está na página 37. O projeto da página 37 é um projeto que vocês já estão acostumados, né? O que a gente faz na primeira página do nosso projeto? Nós temos many pictures, muitas figuras, tá? Então, nós temos que o quê? Que colocar, no caso, uma frasezinha, melhor, uma palavrinha que exemplifica essa figura que está aí. O que nós podemos colocar, pessoal? Tá? Para a primeira. O que é a primeira? A primeira é milho, não é? A gente pode colocar corn. Ou nós podemos falar que também é o quê? É uma plantação. Vamos colocar crop. Né? Para a letrinha B. É uma monocultura, não é? Só tem o quê? Aí só tem o quê? Algodão, não é? Então a gente pode falar o quê? Monoculture. Ou a gente vai falar que é cotton, que é o quê? Algodão. Deu para entender, pessoal? Agora aqui, ó, é uma policultura, porque nós temos mais de um tipo do quê? De cultivo. Então é o quê? Polyculture. Deu para entender, pessoal? Ou nós vamos falar que também é o quê, ó? Não é uma carrot? Uma cenoura? Não é isso? E a outra parece, eu não sei o que é. Vocês colocam o que vocês acham que é esse vegetable. Deu para entender, pessoal? Então é só para vocês colocarem, então, palavrinhas que exemplificam as figuras que estão aí. Maravilha? E na outra página do projeto, vocês têm que fazer o quê? Um chart. O que é um chart? O chart é como se fosse um gráfico assim, ó. Isso é um chart, ó. Deixa eu tirar um printzinho para ficar melhor. Isso é um chart, ó. Eu faço como se fosse um gráfico. Ô, Lucas, Oi, já é meio-dia. já vou parar. É a última página, tá bom? Tá. Ó, eu vou criar um chart. Que é o quê? Para fazer um comparative. Para fazer um comparativo, aonde você descreve pelo menos 5 diferentes climas do seu país e os tipos, o quê? De produtos que são cultivados lá. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um chart, que é o quê? É como se fosse de novo um gráfico. Então, eu vou fazer um gráfico. Maravilha? Eu vou colocar, então, ó, 5 diferentes climas. Quais são os climas? Eu vou falar aqui, então, clima o quê? Um clima quente. Vou colocar, então, lá no Nordeste, né, que é o North, né? Northeast, né, que é o Nordeste. E quais são os produtos que a gente tem no Nordeste? E aí, o que a gente pode colocar? Vamos colocar mandioca? Lá tem mandioca, que é a macaxeira. O que mais? Vamos colocar morango? Vamos colocar coconut, né? Que é coco. E na região sul? O que a gente pode falar aqui na região sul? Mas é, no caso, produtos que são cultivados. O que mais?
que a gente tem lá no sul? Quais são exemplo de vegetables do sul? E aí? Ó, eu vou colocar da nossa região central, pode ser? Ó, do middle, da nossa região lá do middle part of Brazil, que é o quê? Da região do nosso cerrado. Nós temos o que no cerrado? O do Pantanal. Quais são os legumes do cerrado? Vamos colocar soja, não é o trigo. Enfim, deu para entender? Vocês têm que colocar então a região e o clima e quais alimentos nós temos naquela região. Deu para entender, pessoal? Então a aula de vocês já estará disponível, tá, para vocês agora na plataforma. É só vocês abrirem, tudo bem? Eu dei aula assim para vocês na live de hoje. Por quê? Porque vocês ficam mais próximos de mim, vocês conseguem tirar dúvida, então fica um pouquinho mais fácil. Então, hoje nós aprendemos sobre dois pronomes. Pronomes são sujeitos. Os subjects, que vem no início, e depois ele tem um verbo, e o object, que ele vem no meio de uma frase ou no fim. Mas sempre antes dele tem o quê? Tem uma preposição ou tem um verbo. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Nós vamos praticar mais na próxima aula, tudo bem? Maravilha? Alguma dúvida, pessoal? Nós já fizemos praticamente a atividade de hoje, que eu passei toda, então não deixa de me enviar no sistema. Lembra que vai até hoje, a atividade de semana passada também, que nós vemos de novo em live. Então, pessoal, cuidado com os prazos, maravilha? Então, pessoal, Beleza. tenham um dia incrível, espero que vocês tenham gostado.